Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui fazer uma homenagem mais que justa aqui ao índio brasileiro, aqueles que já estavam aqui no Brasil, quando os portugueses vieram aqui dizendo que descobrimos nova terra. Quando os portugueses aqui chegaram, encontraram aqui diversos índios que já viviam por essa região. Eles eram nômades, seminômades, né, mais preciso. Eles viviam da caça, da pesca e da agricultura, né? Eles não chegavam a plantar, mas eles se sustentavam de forma dos alimentos nativos. E quando acabavam os alimentos naquela região, eles saíam para procurar comida em outros lugares. Então, o índio, ele não deveria ser lembrado por brasileiros, pelos brasileiros apenas no dia 19 de abril. Como todos sabem, dia 19 de abril é comemorado o Dia do Índio. Nós deveríamos sim lembrar, se retratar daqueles que fundaram este país. Porque praticamente os índios foram os fundadores, sim. Essa questão de dizer que os portugueses descobriram, como se descobre algo que já existiam pessoas? Pode ter sido a descoberta para os europeus, mas se já existiam pessoas aqui, então, né, não foi descoberto, assim, não foi um lugar achado. Pode ter sido descoberto, porque já que eles não sabiam da existência, mas não achado, como acabou sendo. Ou seja, os portugueses chegaram e aos poucos foram tomando posse daqui. De que forma que foram tomando posse? Primeiro, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles começaram a trazer muitas doenças que os índios ainda não tinham. Por exemplo, a gripe é um exemplo dela. Muitos índios acabaram se contaminando e muitos acabaram morrendo por conta da chegada dos portugueses, porque eram índios que viviam na região do Brasil, e aí eles iam saindo de um lugar para outro de acordo com a quantidade de alimentos que tinha naquela região, e eles eram isolados, eles não tinham contato com outros povos. Então muitas doenças que os portugueses trouxeram, o corpo do índio ainda não tinha os anticorpos para aquele tipo de doença. E com isso muitos acabaram morrendo. Então, assim, o povo brasileiro deve sim muito aos índios. Muitas leis foram criadas, né, para poder tentar proteger os índios, mas uma grande parte da população indígena foi exterminada por conta dos tal conquistadores portugueses. Alguns por doença e outros eram caçados, né? Porque os portugueses não vieram aqui com nenhuma bondade. Eles não vieram aqui na intenção de chegar aqui e negociar com os índios ou o que quer que seja. Não. Eles vieram na intenção de simplesmente colher, desfrutar de tudo que tivesse aqui nesse lugar. Então, por esse motivo, né, os índios que de repente batia de frente com eles, eles acabavam exterminando. E outra grande quantidade foi exterminada por conta de algumas doenças. Então, segundo o IBGE, né, na meados do século XX, era mais ou menos 150 mil indígenas no Brasil, apenas. Ou seja, continuou, né, cada vez mais caindo o número de índios. Apenas na década de 1980 foi que começou a voltar a crescer a população indígena. Em 2010, para você ter ideia, já era mais de 800 mil. Eram mais de 800 mil índios, né, pessoas que se diziam índios ou descendentes de índios.
ou seja, passava, né? Tinha o sangue indígena correndo nas veias. Embora milhões de outras pessoas, né, dizem que tem o sangue índio, mas que não vivem os costumes, que aí muitos falam que tem, são índios, coisas assim, mas que não vivem os costumes, que não vivem aquela tradição indígena ainda. Os, os índios, os índios brasileiros, eles deram contribuições significativas não apenas para o Brasil, não. Eles deram, eles deram contribuições significativas para o mundo. Primeiro, eles conseguiram, como que o povo fala, domesticar a mandioca. O que é domesticar a mandioca? A mandioca até hoje é conhecida como um alimento perigoso. Você não pode simplesmente consumir ela diretamente, porque ela tem a substância que pode levar ao óbito. Então os índios eles começaram a fazer o aproveitamento, né, da mandioca, conseguiram criar estratégias para os alimentos através da mandioca. Então foram várias plantas nativas também que eles começaram a cultivar, como o índio que nós, como o milho, índio que é, como o milho que nós conhecemos hoje. O milho, que é um alimento, né, muito interessante, saboroso. Batata doce, muita vitamina. A pimenta, eu não gosto de pimenta, mas para quem gosta é interessante. O caju, caju maravilhoso, suculento, gostoso. O abacaxi, o amendoim, o mamão, a abóbora, o feijão brasileiro, né, o feijãozinho. Então são algumas frutas, né, alguns legumes, algumas coisas que fazem parte da tradição indígena, ou seja, eram alimentos que eram nativos do Brasil e que foi, né, espalhado por esse mundo todo depois que os portugueses aqui chegaram e começaram a perceber que era interessante, eram alimentos bons, e aí começou a espalhar, levar as mudas para outros lugares, sementes, outras coisas. Então, além disso também, os índios foram os primeiros a utilizar redes para dormir. Não existia essa questão de dormir em rede. Então, os índios brasileiros, sim, eles começaram. Essa é uma cultura que veio dos índios. Uma outra coisa, né? O banho diário, tomar banho todos os dias. Os europeus, eles não tinham esse costume. E até hoje, muitos lugares da Europa, nem todo mundo toma banho todos os dias. Eu acho que Vitube veio lá da Europa e acho que ainda está tentando resgatar esse costume antigo, né, já que não gosta de tomar banho todos os dias, não é isso? Então, assim, até tomar banho diariamente é hábito, né, dos índios. Nós hoje temos esse hábito de tomarmos banho porque, né, herdamos essa coisa do índio. Por que os índios tomavam banho todos os dias? Os índios sempre moraram próximo dos rios. Então eles tinham esse hábito de pescar, caçar, tomar banho, né? Por conta também tem a questão do clima, um clima brasileiro, clima tropical, de calor. Então, com certeza também tem essa influência diferente dos europeus, né? Acostumado com clima frio. Então tinha essa questão da dificuldade de estar tomando banho. Mas os índios também, eles deixaram outros legados, outros costumes, outros hábitos que hoje foi incorporado na população mundial, não apenas na população brasileira. Suas tradições foram diversificadas e, como por exemplo, o mosaico de tradições, de línguas e visões de mundo, que depois de serem longamente desprezados, que antigamente os índios, as tradições indígenas, muitas tradições, muitos costumes foram desprezados por achar que eles eram bárbaros, fazia parte de sociedades bárbaras, né, ingênuas e atrasadas. Os portugueses vieram com essa ideia de sofisticação. Então, algumas das tradições indígenas para aquela época, lembrando que era para aquela época,
foram deixadas de mão, desprezadas, né? E que hoje, ao longo de muito tempo, elas são apreciadas como exotismo e curiosidades. Hoje já começaram a ser vistas em larga escala como culturas complexas, sofisticadas e muitos aspectos interessantes para si mesma, né, e portadoras de valores importantes para o mundo, principalmente para o mundo moderno, que só pensa em dinheiro. O pensamento do índio, como o respeito pela natureza e um modo de vida sustentável, viver daquilo que consegue colher, plantar, né, tudo que está ali ao seu redor, sem desmatar a natureza, desmatar apenas para a sua sobrevivência naqueles locais, para fazer suas casas, né, sua oca, para criar aquela comunidade. Então se desmatava apenas pela necessidade. Hoje o mundo inteiro está correndo atrás de algo que seja sustentável, está correndo atrás dos alimentos mais saudáveis. Por que isso? Porque hoje as pessoas estão em busca de saúde. E os índios, eles eram saudáveis. Os índios da época eram saudáveis. Os índios que se alimentavam com peixe, né? Saudável. Alimentava com caça, saudável. Então, assim, se alimentava com frutas, super saudável. Quando os índios moravam, quando estavam aqui no Brasil antes do descobrimento, antes dos portugueses chegarem, os índios eram saudáveis, eles se alimentavam de forma, né, que hoje, uma alimentação que hoje nós buscamos. Uma alimentação saudável que hoje nós buscamos por conta das doenças, das diversas doenças que vêm aparecendo cada vez, aparecendo mais doenças e a gente não sabe de que é. Eu digo a você do que é. Os alimentos industrializados. Que nosso corpo, ele não foi feito para essa geração industrializada. Dos alimentos industrializados, esses alimentos in natura, onde a gente pega, abre a lata ali, já pega e já vai se alimentando. Foi importante a Revolução Industrial? Foi importante, logicamente. Se não houvesse a Revolução Industrial, certamente que não teríamos alimentos para a população mundial, que houve um crescimento muito rápido da população e que os alimentos certamente não teria como ter uma quantidade muito grande para a população de hoje. E aí, a Revolução Industrial certamente foi importante. Mas hoje, a população busca, né, resgatar aqueles costumes, aqueles hábitos indígenas. Não apenas a população brasileira, mas a população mundial. Ou seja, estão reconhecendo que o hábito de vida indígena era um hábito de vida saudável e que deve ser seguido, como comer frutas, verduras, alimentos saudáveis. Isso é a base da questão dos índios. Então, os índios merecem sim nosso respeito, merecem sim nosso carinho, merecem nosso reconhecimento. E nesse dia de hoje, 19 de abril, que comemora o Dia do Índio, nós voltamos a refletir. Será mesmo que os índios são tratados de forma digna? Os poucos que restaram, os que existem hoje, será que os governantes estão respeitando as leis que falam em relação à proteção aos índios? Porque o que a gente vê na mídia é falta de respeito com os índios. Ou seja, o que a gente vê na mídia é os índios sendo maltratados e sequer é respeitado o direito da terra do índio, o local onde os índios deveriam tirar seu sustento. Então, fica essa reflexão, né? Parabéns para todos os índios e descendentes de índios, né? Nesse dia que se comemora o Dia do Índio. É importante a gente estar lembrando, é importante a gente estar homenageando sempre, porque, né, diante da situação que nós vivemos hoje, diante de tantas dificuldades,
na sociedade onde os direitos humanos básicos são deixados de lado. Imagina os direitos dos índios. É difícil, mas quem sabe um dia. Só um dia a gente não usa a rede social para parabenizar os governantes por estar fazendo a coisa certa, por estar protegendo aqueles que necessitam de proteção, por dar direito àqueles que têm direito, e não simplesmente fugir à regra para beneficiar um pequeno grupo. Então essa é a reflexão. Até mais. Curta esse vídeo, dê aquele like. Se não for inscrito, se inscreva. Compartilhe essa ideia. Até mais.